Olá, prezados alunos e alunas. Nós vamos agora fazer a nossa quarta aula conectada. Bom, o tema que vamos abordar está relacionado aí, né, às teorias e perspectivas da aprendizagem, né? Então, nós vamos encontrar esse conteúdo aí entre ali o quarto e a quinta unidade, né? Um pouquinho também da terceira unidade. Eu gostaria, então, de iniciar com vocês já trazendo esse pensamento aí do Rubem Alves, né? Estou semeando as sementes da minha mais alta esperança. Não busco discípulos para comunicar saberes. Busco discípulos para neles plantar minhas esperanças, né? Então, Rubem Alves, ele traduz nesse momento para todos nós, né? Como se o processo educativo, como essa vivência de ser educador, fosse, no fundo, um jardineiro, não é? Que nós realmente pudéssemos ter educação, né? Ter o espaço escolar, ter a ambiência educacional, né? Como um jardim, para que a gente pudesse ali semear, basicamente, a esperança, né? As esperanças de transformação, as esperanças de mudança, né? Porque só a educação ela consegue realmente nos possibilitar esse salto de qualidade, né? Essa nova leitura de mundo, né? Como dizia o nosso Paulo Freire. Bom, dentro das nossas abordagens, nós passamos ali pelas, né, temos três perspectivas bem delineadas: a perspectiva evolucionista, a perspectiva da aprendizagem e a perspectiva cognitiva. O nosso foco ele passa então pela perspectiva da aprendizagem, né, no encontro de hoje. Mas antes eu acho que era interessante a gente pensar um pouquinho quando nós falamos em aprendizagem, falamos ali em Rubem Alves em depositar as esperanças, quer dizer, que informações são essas que nós trazemos e passam a dar sentido à nossa vida, ao nosso cotidiano? Essas esperanças são conhecimento. E como é que o conhecimento ele é transmitido? Então, essa pirâmide aqui, ela foi muito bem desenhada porque ela parte de alguns princípios, né? Então, é o seguinte: forma de transmissão do conhecimento. Nós temos aqui, né, todo um processo que vai de 90 ao topo, né, da base da pirâmide com 90%, ao topo da pirâmide com 5%, com um indicador de retenção do conhecimento. E como é que esse conhecimento é retido pela análise feita recentemente pelos neurocientistas? Primeiro, ensinando os outros, olha, o que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso canteiro, não é? Com a nossa semeadura educacional. Dois, né? 75% praticando e conhecendo. Três, discussão em grupo. Então, aqui fica muito claro, não é, que a importância de nós sermos seres dialógicos, a importância da nossa comunicação. Então, grande parte do aprendizado ele se faz nesse processo de comunicação, né? De democratização da palavra. E aí vem, né, 30% demonstração, 20% fazendo o que nós fazemos aqui agora, utilizando recursos audiovisuais, a leitura e assistindo palestra. Enfim, essa seria aí, então, uma pirâmide, né, da retenção do conhecimento. Agora, nós temos, já entrando no foco, né, da nossa discussão, como que nós aprendemos. E aí, nós já sabemos, assim, essa pirâmide ela é fundamental, né? A pirâmide de aprendizagem do Glasser, do William Glasser, né? Ele vai dizer, né, olha só a base da pirâmide, né? 95 quando ensinamos outros, como a gente viu lá do conhecimento. Mas o que é ensinar os outros? Explicar, definir, resumir, ilustrar, estruturar, generalizar e elaborar. 80% quando nós fazemos. Então, por isso o processo educativo, né, ele tem que ser ensino-aprendizado, porque nós fazemos exatamente a intermediação entre a teoria e a prática.
Então, 80% quando fazemos, quando demonstramos, praticamos, diferenciamos, expressamos, traduzimos, né? 70% quando discutimos com os outros, não está lá, né? Falando dos conhecimentos. Então, como que a gente faz isso? Olha, é perguntando, é definindo, é nomeando, é debatendo, né? 50% quando vemos e ouvimos, 30% quando observamos, 20% quando ouvimos e 10% quando lemos. Bom, entramos então nessa grande questão, que é, né? Nós estamos falando em teorias de aprendizagem, nós estamos falando na perspectiva da aprendizagem, mas esse arcabouço, o que é teorias da aprendizagem? Então, a teoria é toda a tentativa humana, toda a nossa tentativa de colocar as coisas de forma sistematizada, né? De forma organizada. Então, é uma tentativa humana, eminentemente humana, de sistematizar, né? De organizar numa área do conhecimento. E é sempre uma maneira de ver as coisas, né? De explicar e prever e resolver determinados problemas. Então, a teoria da aprendizagem, ela tem como foco a aprendizagem. Então, é uma maneira particularizada de discutir a aprendizagem. Bom, o que a gente, então, pode avançar um pouquinho, né, discutindo a questão da teoria da aprendizagem, primeiro, é uma construção humana, né? E essa construção humana, nós utilizamos o nosso corpo, né, para vivenciar o processo de aprendizagem, e esse corpo, ele interpreta, ele passa a interpretar, né, determinadas áreas de conhecimento, que nós vamos denominar, né, de áreas de aprendizagem. Ela representa, então, como nós falamos anteriormente, sempre um ponto de vista de um autor e pesquisador. Nós vamos encontrar vários aqui, né? Nós vamos falar sobre o behaviorismo, nós vamos falar sobre a contribuição do Piaget, nós vamos falar da contribuição do Freud, nós vamos falar da contribuição do Erickson, né? Nós vamos falar da contribuição até do Freire, que para nós é fundamental, mas ela representa um ponto de vista de um autor pesquisador que sabe como interpretar um tema da aprendizagem em com várias dependências, né? Vários fatores, né? Que a gente percebe o que é que influencia o que, né? O que é que passa a influenciar o que, né? E por último, nós podemos dizer que a teoria da aprendizagem, ela tenta explicar o que é aprendizagem e por que e como funciona. Bom, as diversas teorias da aprendizagem chegam para a gente, para vocês, como futuros educadores, assim, em alguns aspectos que a gente está buscando sistematizar. Primeiro, né, somos nós, educadores, que devemos colocar aquilo de uma forma explícita, organizada, planificada. Então, o professor deve organizar os processos de ensino e aprendizagem, né, e de acordo com as necessidades educativas, né? Então, esse é o professor diante das várias teorias da aprendizagem que se apresentam. E como é que ele vivencia, depois que ele organiza, como é que ele passa a incorporar isso de uma vivência, né, do fazer, né? As práticas, elas podem ser aplicadas de acordo com o estilo de aprendizagem. Então, quando nós discutimos ensino do adulto, né, o adulto, né, ele não precisa mais, por exemplo, um processo de alfabetização de adultos, nós não precisamos falar para o adulto, Ivo viu a uva, porque o adulto já sabe como a uva é plantada, como quem produz, né? Então, nós temos que ter um outro tipo de preocupação, que é a andragogia. Então, o adulto, ele aprende por necessidade, né? Necessidade de querer estudar, de querer aprender, né? E também, é lógico, movido por um desejo. E como é que influenciam essas teorias? Elas influenciam, né, no nosso fazer cotidiano, dentro do próprio sistema de ensino, como é que a nossa instituição de ensino ela se organiza diante disso, como é que eu me organizo também dentro dos princípios da escola e que estratégias eu devo promover para melhorar a aprendizagem, né? Então, minha gente, nós temos três teorias fundamentais, né, assim, que nós vimos trabalhando, né, que é as teorias da aprendizagem behaviorista, que, né, a primeira que nós vamos falar, depois nós vamos falar sobre o cognitivismo e depois nós vamos falar sobre o, constru, o construtivismo, né?
Bom, nessa perspectiva da aprendizagem, eu estou colocando ali para vocês, olha só o detalhe importante, porque nessa perspectiva da aprendizagem, é importante que você saiba, porque estou respondendo algumas questões do próprio exercício de vocês. Primeiro, os teóricos da perspectiva da aprendizagem, né, o desenvolvimento humano é resultado da aprendizagem. Nós somos uma construção. O ser humano é uma construção. E se nós somos construídos como sujeitos, né, nós vivenciamos um processo de desenvolvimento. Então, a aprendizagem, ela parte desse princípio que uma evolução, um desenvolvimento humano, que vai resultar naquilo que nosso corpo sempre vai ter as marcas desse conhecimento. O outro aspecto é sempre um processo contínuo, não significa que eu aprendi alguma coisa aqui e essa coisa evolui, até porque nós também trabalhamos dentro de um campo da ciência e não do senso comum, porque a gente sabe ler criticamente o mundo. Então, é um processo contínuo, sendo resultados frutos de experiências. Isso significa que as mudanças no comportamento das pessoas ao longo do tempo são sempre resultadas dessa relação, dessa experiência e da adaptação no ambiente. Muda-se o ambiente, muda a nova experiência. Veio a pandemia e nós vivenciamos um outro processo de aprendizado. É ou não é? Né? Esse, por exemplo, de aulas, microaulas, é um exemplo dessa nossa vivência. Então, é sempre bom lembrar que o processo de aprendizagem, nós recebemos a, a participar, as interferências, né, externas, né, do meio ambiente, elas interferem no nosso processo e a gente também desenvolve internamente, a gente também amadurece. Então, aí a gente vai perceber que na aprendizagem, a interiorização do comportamento e as capacidades intelectuais, aquilo que eu absorvo, como é que eu vou começar a trabalhar com isso. A partir do momento que eu absorvo, que meu corpo absorve, eu adquiro novos conhecimentos e também novas competências, e aí, adquirindo esses novos conhecimentos, essas novas competências, aprendendo a ver o mundo de forma diferente, eu, lógico, o meu comportamento ele passa a ser mudado em relação aos outros. Então, a nossa microaula, a nossa microaula hoje fica por aqui com essa breve avaliação aí sobre as teorias da aprendizagem, da onde que elas vêm, né, e como é que a gente vivencia. Beleza? Até o próximo encontro. Um grande abraço.